Na última sexta-feira, as taxas dos depósitos interfinanceiros de curto prazo apresentaram uma alta significativa, resultado de um ajuste nas posições dos investidores após um forte recuo que ocorreu em resposta à recente decisão do Banco Central sobre a taxa de juros. Enquanto isso, as taxas longas cederam novamente, encerrando a semana com perdas acumuladas superiores a 40 pontos base. A maior parte dos vértices da curva de juros terminou a semana com taxas inferiores a 15%. No final da tarde, a taxa do DI para julho de 2025, um dos contratos mais líquidos no curtíssimo prazo, estava em 14,12%, em contraste com o ajuste anterior, que foi de 14,9%. Para janeiro de 2026, a taxa do contrato marcava 14,93%, apresentando uma alta de 7 pontos base em relação ao ajuste anterior, que foi de 14,85%. No segmento dos contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2026 estava em 14,70%, o que representa uma queda de 9 pontos base em relação ao ajuste anterior de 14,79%. Já o contrato para janeiro de 2027 apresentava uma taxa de 14,64%, comparado a 14,76% do ajuste anterior. Essa movimentação nos mercados veio após um dia em que as taxas dos DIs despencaram, em reação ao comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que foi divulgado na quarta-feira. O comunicado indicou o fechamento de mais de 500.000 de empregos formais em dezembro, o que gerou expectativas de um cenário econômico mais ameno. O comunicado do Copom foi interpretado por muitos no mercado como dovish, ou seja, brando em relação à inflação. A expectativa é de que a taxa Selic seja elevada em 100 pontos base em março, embora não haja garantias de um novo aumento da mesma magnitude em maio. A forte queda das taxas na quinta-feira foi especialmente acentuada na ponta curta da curva, levando os investidores a realizarem lucros e recomporem algumas posições compradas em taxa na sexta-feira, como explicaram dois profissionais ouvidos pela Reuters. Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos, destacou que a alta observada na sexta-feira está intimamente relacionada à realização de lucros por investidores institucionais na parte mais curta da curva. Além disso, o avanço das taxas curtas também possibilitou uma queda nas taxas longas, resultando em uma desinclinação da curva, um movimento considerado normal nesse contexto. Esse recuo nas taxas longas ocorreu em um dia em que o dólar se desvalorizou em relação ao real, após a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve impor tarifas ao México e ao Canadá apenas a partir de 1º de março e não imediatamente. Para Oliveira, da One Investimentos, o nível do câmbio e o aquecimento do mercado de trabalho são dois fatores cruciais que o Banco Central irá monitorar até maio para decidir sobre o ritmo de elevações da Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano. Na véspera, o Ministério do Trabalho e Emprego havia informado o fechamento de 536.000 postos de trabalho formais em dezembro. Já nesta sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que a taxa de desemprego ficou em 6,20% no trimestre até dezembro, uma leve queda em relação aos 6,40% registrados nos 3 meses anteriores. Essa leitura ficou um pouco acima da expectativa de 6,10%, conforme pesquisa realizada pela Reuters. Na B3, o mercado de opções do Copom precificava na quinta-feira uma probabilidade de 87% de que o colegiado elevará a Selic em 100 pontos base em março, conforme reforçado no comunicado de quarta-feira. Para a reunião de maio, as opções indicavam cerca de 30% de probabilidade de uma elevação de 50 pontos base, 27% de chance de um aumento de 75 pontos base e 24% de probabilidade de um aumento de 100 pontos base. Na manhã desta sexta-feira, sem que houvesse efeitos significativos sobre a curva, o Banco Central informou que o setor público consolidado registrou um superávit primário de 15,74 bilhões de reais em dezembro, superando a expectativa de 10,20 bilhões de reais, conforme estimativa de economistas ouvidos pela Reuters. A dívida pública bruta do Brasil, como proporção do PIB,
chegou a 76,10% em dezembro, uma leve queda em relação a 77,70% do mês anterior. No cenário internacional, às 16h37, o rendimento do Treasury de 10 anos, referência global para decisões de investimento, subia 4 pontos base, alcançando 4,55%.